O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Irmãs e irmãos, seguimos com o tempo comum e nele vamos nós sendo educados na fé. Educação essa que tem como intenção, como uma das intenções, a correção de nós mesmos, o crescimento do nosso ser, que passa, sim, pela conversão. E aqui nós temos, entre a profecia de Ezequiel e a leitura do Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 21, uma conexão muito bonita para que a igreja nos apresenta hoje. Na profecia de Ezequiel, no capítulo 18, Ezequiel, um dos profetas maiores, ele estabelece um diálogo no qual as pessoas põem um dedo, digamos assim, apontados para o Senhor e diz, muitas vezes, que as coisas não estão dando certo por causa de Deus, porque Deus age assim ou Deus não fez assim. E aí, nos lábios do profeta, a pergunta: a conduta do Senhor não é correta? É a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? E aí se estabelece justamente o caminho da vida e o caminho da morte, de modo que, quando o justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Nós temos uma prática, às vezes, simplista de dizer: foi Deus quem quis. Sim, é verdade, existe o querer de Deus, existe o momento no qual se finda essa nossa trajetória humana, segundo os desígnios de Deus, mas é bom saber que muitas vezes nós antecipamos a coisa, né? Muitas vezes nós interferimos quando nós não cooperamos, quando nós, de forma às vezes tão clara, optamos pelo mal e deixamos o bem. Então, muitas vezes é preferível lançar sobre Deus ou sobre o outro a culpa e não assumir com consciência o meu desvio, o meu distanciamento do Senhor. O texto diz: quando o ímpio se arrepende da maldade, notemos o termo arrepender. Quando um ímpio, alguém que estava no erro, se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça,
conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. É lógico que esse viverá, não morrerá, nós não podemos deixar restrito à dimensão biológica. Não é que nós não iremos morrer, todos nós iremos. Eu não queria não, mas é uma das certezas da vida, de que todos, do mais rico ao mais pobre, do mais notado ao mais anônimo, todos nós trazemos no nosso processo existencial a certeza de que um dia essa vida findará. Só que o texto sagrado vai além dessa vida biológica e se estabelece a compreensão da vida em Deus. Então, em Deus acontece a vida, fora de Deus acontece a morte. É o que podemos depois traduzir com muita certeza. A vida em Deus é céu, é comunhão. A vida fora de Deus é inferno, é divisão. E é sempre bom lembrar que céu e inferno podem acontecer já aqui, também a partir das nossas escolhas, também a partir daquilo que buscamos ou daquilo que permitimos acontecer em nossa vida. E aí o Evangelho nos fala de algumas figuras. As primeiras figuras são 2 filhos. Não se sabe se um era mais velho, se um era mais novo, se um era mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, não se sabe. 2 filhos. A ambos, aos 2, o mesmo convite: vem trabalhar na vinha. Os 2 respondem. Um diz: não, não vou não, mas depois vai. O outro diz: eu vou, muito solícito, eu vou, e depois não vai. E Jesus lança para os sumos sacerdotes, os anciãos, ou seja, aquelas pessoas notáveis de sua época. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, que embora tenha dito: não, eu não vou, eu não quero, foi. E o outro, muito convincente, muito educado, diz: eu vou, pode deixar, não se preocupe. E depois não foi. Eu me lembro das vezes, quando adolescente, minha mãe pedindo: vai lavar os pratos, pode deixar que eu vou. E até hoje, né? Então, às vezes acontece isso conosco. Também na relação com Deus, nós vamos postergando, vamos deixando para depois. Eu tenho falado esses dias, essa palavrinha da moda, vamos procrastinando, vamos deixando para depois. Depois eu vou rezar, depois eu faço minha experiência com Deus, depois eu deixo a conversão acontecer, depois eu melhoro o meu temperamento, depois eu mudo um pouco o meu ser, depois. Qual dos 2 fez a vontade? O primeiro, que embora tenha dito não, realizou a vontade de Deus. E aí chega um momento, a uma altura do Evangelho, que causa perplexidade e que causa, diríamos também, escândalo. Pois Jesus fala para os sumos sacerdotes e os anciãos, fala para mim, fala para nós, algo muito duro. Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. 2 classes que eram tidas como as piores: aquele que cobrava imposto do judeu e mandava para Roma, e as prostitutas. Nós sabemos o porquê. Mas por que Jesus diz isso? Então quer dizer que eu posso ser pecador? Posso, desculpa a expressão, colocar o pé na jaca? Então não adianta a minha vida de conversão? Não é isso não. Jesus não está dizendo que os cobradores de impostos e as prostitutas vão nos preceder no reino de Deus porque são cobradores ou porque são prostitutas, mas porque eles e elas se converteram, ouviram e se converteram. Daí a conexão com a primeira leitura do profeta Ezequiel. Não basta ser justo e depois desviar do caminho. Tem que ser justo sempre. E às vezes há ímpios que são ímpios, mas se convertem.
fazem a vontade de Deus. Há também cobradores de impostos, prostitutas, e aí a gente traduz para outras classes nos dias de hoje, não somente essas duas, né? Vamos ampliar. Essas duas classes, e dentro dessas duas classes, cobradores e prostitutas, pessoas escutaram a pregação nos lábios de João, convertei-vos e crede no Evangelho, buscaram um caminho de justiça, acreditaram e se converteram, se arrependeram. E eu, que às vezes, às vezes, ponho o dedo para aquela pessoa que está em tal situação, mas não faço a minha parte, não vivo a minha conversão, e eu. E aí, concluímos com essa bela carta aos Filipenses, onde São Paulo, falando da beleza em Cristo, pede que nós aspiremos a mesma coisa, que nós nos unamos no amor, que nós vivenciemos a harmonia, que nós procuremos a unidade. E diz que nada seja feito por competição ou vanglória, mas com humildade. Cada um julgue que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Esse aqui é um exercício na vida social. Às vezes, eu já tive essa experiência de, por eu ser padre, eu achar que eu sou o rei do mundo. Oh, meu Deus, né? Nós não somos nada, eu não sou nada. E aí São Paulo diz, nosso Senhor, que era Deus, se esvaziou de sua condição para nos servir, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Os italianos dizem, piano, piano si va lontano. Calmamente, nós chega longe. Nas nossas relações, nós temos sempre que nos considerar os menores. Mas, padre, o senhor tem que se impor. A humildade nos impõe. A humildade nos faz compreender que a nossa confiança, a nossa segurança é nele. Embora a nossa natureza humana, desviada por conta do pecado, fique achando que nossa segurança é esse cargo, é essa pessoa, é esse dinheiro, é esse carro, é essa casa. Tudo passa, só Deus permanece. Concluo falando sobre o poder do nome de Jesus. Essa semana, no festejo acho que foi no dia 27 que o diácono Francílio, né? Ele falava muito sobre a autoridade de impor as mãos e de falar no nome de Jesus. Nós precisamos descobrir a potência do nome de Jesus. Nós precisamos. Isso nos forçou por duas realidades. A primeira foi a reforma protestante. Olha que interessante, uma coisa que gerou situações complicadas, mas que Deus se aproveitou e nos fez voltar à palavra e nos fez descobrir a força do Senhor. E a segunda é a renovação carismática católica. Vocês devem observar que eu falo muito assim, nosso Senhor, nosso Senhor. Foi um resgate também da renovação carismática. Entender que Jesus é o Senhor e neste nome há poder. Então, às vezes pensamos coisas ruins, em nome de Jesus eu repreendo. Eu tenho feito isso lá em casa, lançando água benta, eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de discórdia, eu repreendo em nome de Jesus. E nesse nome os céus dos céus, os joelhos dos céus, da terra e dos infernos se dobram, porque neste nome há poder. Então concluo assim, que você, meu irmão, você, minha irmã, não tenha medo. Não significa tomar o nome do Senhor em vão, não é isso. Mas que nós não tenhamos medo de utilizarmos da autoridade do nome do Senhor e expulsar para longe de nós tudo aquilo que nos distancia dele.
E é no nome do Senhor que eu suplico bênçãos para a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja